Olá, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que não me conhece, meu nome é Georgia Sabino e o tema do vídeo de hoje é: por que eu ainda não casei? Esse tema é um tema bem delicado e durante muito tempo eu tenho conversado com algumas pessoas, vira e mexe acontece de eu conversar com algumas pessoas presencialmente e ter esse tipo de questionamento da parte da pessoa, de sentir alguma coisa no sentido de que será que tem alguma coisa de errado comigo? Por que até hoje não casei? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu sei que existem outras pessoas que também se enquadram, né, nesse tema e vamos destrinchar esse vídeo hoje falando sobre vários pontos que é necessário quando nós estamos solteiros para nós pensarmos, para nós refletirmos. Amém? Então vamos lá, sem muitas delongas, né? Então, queridos, o que acontece? Hoje a gente vê no meio cristão pessoas que estão ali buscando um bom encontro, um namoro, um noivado, um casamento. São tanto do lado feminino quanto do lado masculino. Mas ao mesmo tempo, algumas pessoas existem algumas exigências, né? Na cabeça de cada ser humano existe, cada um tem um gosto, tem suas exigências, tem os seus sonhos e planos. E por muitas vezes acontece que as pessoas não conseguem se relacionar, ter aquele primeiro contato, que é o contato de amizade, por conta de alguns bloqueios. Então nós vamos falar um pouco hoje sobre alguns bloqueios emocionais, que às vezes você pode nesse momento estar passando e nem estar percebendo. Um primeiro bloqueio emocional, eu costumo dizer que é quando a pessoa ela sente algo por alguém, é um ex-namorado, ou é alguém que ela colocou ali com uma característica tão perfeita, né? De repente a mulher pensa assim: aquele homem, ele tem todos os requisitos, ele trata bem, ele se veste bem, ele é perfumado, ele trabalha num emprego muito bom. Então, assim, ela vê aquele estereótipo, porque não conhece a fundo aquela pessoa. E, de repente, essa pessoa fica presa emocionalmente, focada nesta pessoa, pensando da seguinte maneira: somente ele é a pessoa certa. De repente ela possa até começar a orar, ora, nada acontece. Esse rapaz, esse homem nunca se declara para essa pessoa e ela continua ali. Aí de repente aparecem outras pessoas que Deus de repente envia a pessoa certa para se aproximar, para conversar, e essa pessoa descarta todo mundo. Não, a pessoa certa é aquela pessoa, eu vou esperar, eu vou aguardar. Querida, eu quero te dizer, repreenda isso em nome de Jesus na sua vida, porque muitas vezes essa pessoa está vivendo a vida dela. Enquanto ela não fala com você, possivelmente ou provavelmente ela está falando com outra pessoa. O tempo que ela não está ocupando em falar com você e de repente se declarar a você, ou falar vamos orar, vamos, né, juntos ali nos conhecer melhor, é uma pessoa que simplesmente te trata bem, mas o foco dessa pessoa está em outro local. E muitas vezes o inimigo ele arma essas ciladas justamente para prender a sua vida sentimental. E muitas vezes você não percebe isso. Eu falo isso com propriedade, queridos, porque quando na minha juventude eu já passei por uma situação semelhante, de que eu ficava focada achando que somente aquela pessoa seria a pessoa para minha vida. E eu não queria nem namorar com ninguém, porque eu pensava, eu tenho que ficar disponível, porque se essa pessoa quiser, no momento que ela cai a ficha que eu sou o amor da vida dela, eu tenho que estar aqui disponível. E isso não é verdade, isso não é certo, queridos. Muitas vezes nós colocamos expectativas nas pessoas, nós criamos uma pessoa que não existe. E não é nem a pessoa que deu essas expectativas todas, somos nós que colocamos aquelas características, mesmo que a pessoa nem tenha.
pela nossa própria imaginação. O correto é nós buscarmos ao Senhor, para que Ele possa nos mostrar o caminho certo, e nós possamos estar abertos, possamos estar libertos, atentos a ouvir a voz do Senhor, para que possamos tomar as atitudes corretas no momento certo, não perder as oportunidades. Amém? E um segundo lugar que eu observo muitas vezes, que é um bloqueio, é o pensamento de inferioridade. Algumas pessoas se sentem feias, se sentem inferiores, acham que a outra pessoa não vai gostar de mim, porque olha o defeitinho que eu tenho aqui, olha o defeitinho que eu tenho ali, e essa pessoa nunca se abre, nunca está disponível para que uma outra pessoa possa, de repente, olhar para ela. Então, no caso das meninas, de repente, para que eu vou me arrumar? Para que eu vou passar uma maquiagem? Para que eu vou arrumar meu cabelo? Se tiver que gostar de mim, vou ter que gostar dessa forma. Queridos, não é assim. A primeira impressão é a que chama a atenção, principalmente vindo dos homens, porque a gente sabe que o homem é visual, não é? Não que a gente vá se vestir, ou você que está solteira vai se vestir de uma forma vulgar, preciso me vestir com uma forma vulgar para chamar atenção. Não é necessário. O mais importante, óbvio, que é o nosso íntimo, o nosso profundo, o nosso caráter. Isso sim é importante. Mas assim, quando nós vamos perante um juiz, a gente se arruma. Você vai numa entrevista de emprego, você vai se arrumar. Você quer causar uma boa impressão na sua aparência. Óbvio que só pela sua aparência você não será contratado ou contratada. Mas vai ser relevante você mostrar uma aparência agradável ali para aquela pessoa e logo ela vai conhecer o seu currículo. Da mesma maneira é um relacionamento, tanto os rapazes quanto as mulheres, os homens. É importante que tenha, né, a higiene pessoal, né, o desodorante, uma aparência mais clean, mas, sabe, você tem a sua característica, você tem seus gostos, né, se vestir, claro que nós somos servos de Deus com modéstia, vestir com uma roupa não vulgar, né, que é, como eu já falei, é muito importante. Pensa assim, querida, o homem que ele quer se casar, ele vai querer se casar com uma mulher que mostra o corpo, vive mostrando o corpo na rede social, ou vai para a igreja, ou vai para os ambientes mostrando o corpo? Não. A mulher, ela deve se guardar para o marido, né? E o marido para a mulher. Então, assim, a gente tem que se arrumar, mas dentro de uma forma coerente, claro, porque afinal de contas nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então eu acredito que esses são os primeiros passos. Tem que ser quebrado esse tipo de bloqueio da mente para que nós possamos avançar. Eu acredito que em todas as áreas das nossas vidas é assim. Mas nesse caso que nós estamos falando aqui, de casamento, de um relacionamento, então a gente precisa pensar que são os primeiros passos. A partir daí vai começar o diálogo, né? O rapaz vai chegar, o homem vai chegar nessa mulher, né, para conversar, para falar a respeito do relacionamento ou do interesse dele por ela, né? E os dois vão orar a Deus, os dois vão buscar. E muito importante, como eu já falei em outros vídeos aqui, é muito importante Deus confirmar esse relacionamento, para que você não caia numa furada. Como eu também já caí no passado, você não assistiu ainda o vídeo que eu falo que eu sonhei com meu marido antes de casar, depois você assiste, está aqui no meu canal. É muito importante nós termos a confirmação do Senhor para que a gente faça tudo na nossa vida. Eu costumo dizer que tudo a gente precisa da confirmação, porque aí a gente não perde tempo, aí a gente não quebra a cara, porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre, aquilo que Deus libera nas nossas vidas, Ele concretiza. Então a gente não precisa temer, a gente não precisa ter esse medo que assola tantas pessoas. Será que vai dar certo? Será que vai dar tudo, né, tudo bem? Que é a coisa certa que eu estou fazendo, a decisão certa? Essa palavra de certo e errado vai vir do Senhor. Cabe a você buscar orar, que Deus responde. Amém? E um outro ponto também que eu quero falar aqui com vocês, queridos irmãos,
é a respeito de que é muito importante você se avaliar. Eu estou pronto para um casamento? Eu estou pronto para abrir mão de algumas coisas que eu gosto de fazer? Eu estou pronto para aceitar, né, algumas coisas que a outra pessoa vai querer fazer? Por exemplo, eu não gosto de sair, a outra pessoa gosta de sair, eu vou estar pronto para abrir mão, para poder agradar o meu cônjuge? É muito importante essa reflexão antes do casamento, para que haja um preparo emocional, para que no momento que você fala assim, sim, eu aceito, sim, eu quero me casar, você tenha essa ciência de que não é mais tudo do seu jeito, que vai existir uma outra pessoa que veio de uma outra criação, que tem uma outra característica. Então, muitas coisas vocês vão se parecer, sim, né? Porque quando Deus prepara, tem muita coisa em comum, os dois vão ter, sim, mas vão ter coisas que não são em comum. Então, aí é o momento dos dois terem essa flexibilidade de saber abrir mão. Então, o abrir mão tem que estar no coração, no caráter daquele que quer se casar. É muito importante. É você também saber agradar o seu cônjuge. Você, minha esposa gosta de tal coisa, você preparar em algum momento isso para agradá-la. Isso é idolatria? Não é idolatria. A palavra de Deus fala que a gente tem que valorizar, né, o nosso cônjuge. Se você não valorizar ele, quem vai valorizar? Não é verdade? Então, é necessário ter essa cabeça, abrir mão de algumas coisas dentro do casamento. É você, que às vezes é um pouco pavio curto, começar a controlar isso em você antes de casar. E começar a pensar, peraí, eu vou me casar para viver brigando? Para viver discutindo? Para não dar paz pro meu parceiro, para minha parceira, para minha esposa? Será? Então, no namoro, eu sempre falo isso quando eu vou conversar ou aconselhar alguém. O namoro é o momento certo, é o momento oportuno para conhecer um pouco mais aquela pessoa e você já começar a compreender como que vai ser o relacionamento. Então, o ideal é que no namoro vocês tenham um relacionamento bem tranquilo. Isso são sinais de que tudo vai continuar dessa forma. Porque não existe uma situação assim, quando casar, tem um dito aí fora, né, que muita gente fala, quando casar a pessoa muda, vai melhorar, depois que vocês casarem, vai ser mil maravilhas. Gente, não caiam nessa. Quando você casa, você entra numa experiência mais profunda, você e ele e ela vão dividir contas, vão ter planos juntos, vão conviver, é a sua família, uma família que se forma. Vão vir filhos, né? Em alguns casos vai ter os filhos ali rápido ou depois, né? Aí depende muito da escolha desse casal, né? Claro, se vai ter filhos ou não, mas você já pensando em tudo isso com antecedência é muito importante para você se preparar o seu psicológico. E mesmo você se preparando, depois que você casa, você vai viver as experiências que são únicas do seu casamento. Cada pessoa tem a sua singularidade, cada casal tem sua singularidade. Então, em nome de Jesus, se prepare. Porque eu vejo muitas pessoas que oram, pedem, eu quero casar, eu quero um marido, eu quero uma esposa, uma mulher de Deus, um homem de Deus, mas muitas vezes essas pessoas não estão se preparando, não estão preparando o seu psicológico, não estão planejando como que vai ser quando eu tiver um relacionamento, como que eu tenho que me portar em alguns momentos, eu tenho que abrir mão do meu eu, assim como nós abrimos mãos diante do Senhor com muitas coisas, que são os pecados, a gente também tem que ter esse respeito com o nosso cônjuge. Nem tudo é do nosso jeito, sempre vai ser do nosso jeito. Então isso é muito, muito importante. E uma outra situação que eu quero colocar aqui para todos que estão assistindo é que você precisa estar aberto diante do Senhor, para ouvir a voz do Senhor, para que o Senhor possa te falar exatamente quando for a pessoa certa, para você não perder
E o mais importante é não fazer com a sua própria mão. Olha, Deus está demorando, eu já estou há 5 anos, há 10 anos esperando, então agora eu vou fazer do meu jeito. Aí corre para a rede social, aí começa a fazer aquelas apelações na vulgaridade, ou os rapazes vão buscar, não sei, direct, eu não sei como que funciona, mas mais ou menos assim por cima dizendo. E você começa a falar, não, essa pessoa olhou pra mim, então essa pessoa é certa. E aí, queridos, o risco é muito grande de você se dar mal no final, porque é um relacionamento que não pode dar certo, porque foi muito superficial, entende? Não teve todo esse preparo, não teve todo o conhecimento da pessoa, o relacionamento, o temperamento dessa pessoa. Não é porque essa pessoa serve a Deus que essa pessoa é perfeita. Depois, para casar, você não pode estar pensando em casar para separar. O casamento tem que ser uma coisa que você entra nele e fala assim, eu quero, é isso que eu quero, é para a vida inteira. É um momento tão único o casamento. Eu sou muito a favor do casamento, queridos. Um dos motivos que eu sou a favor do casamento principal é também por conta do pecado. Muitas pessoas acima de 30 anos que estão solteiras, né, nos dias de hoje, a probabilidade dessas pessoas caírem numa fornicação, caírem num relacionamento errado, como adultério, alguma coisa do tipo, é muito grande, porque o inimigo, ele está trabalhando dessa forma. Acredito que todos que estão assistindo aqui o vídeo sabem, o inimigo tem feito muitas ações malignas através do casamento nesses últimos tempos, na vida sentimental. São espíritos malignos que têm se apossado de algumas pessoas, com esses espíritos que fazem com que induzem pessoas para a perdição. E a área que ele mais tem atuado no crente, no cristão, no servo de Deus, é na parte sexual, é nessa parte que o inimigo tem agido, queridos. Então nós temos que estar atentos, quem está casado tem que ficar sempre atento, vigilante, fugir da aparência do mal. Quem está solteiro da mesma maneira. Porque às vezes passa na cabeça do solteiro, eu estou solteiro, não tem problema nenhum se eu pecar, se eu fizer, né, coisas assim de casamento. A Bíblia é bem clara, se você gosta de abraçar, se case. Faça isso dentro do casamento, porque a bênção do Senhor vem sobre a sua vida e sobre a vida dessa pessoa. E se você sabe que não vai conseguir ficar em santidade, então procura casar, mas não casar com qualquer pessoa somente por causa do pecado. Porque é pior ainda, porque ambos vão ser infelizes. Então por isso que precisa se consagrar, se consagra ao Senhor. Ora, faz um propósito de jejum, Senhor, me mostra a pessoa certa, prepara a pessoa certa, porque eu não quero viver pecando, eu não quero viver na contaminação desse mundo. Porque o ideal, queridos, aquela pessoa que gosta de se deitar com tanta gente, já sabe que a alma dela está condenada ali por conta do que a própria Bíblia fala. O ideal é essa pessoa buscar o casamento. É a primeira oportunidade dessa pessoa para não viver nesse pecado específico. E essa pessoa focar somente nessa pessoa que casou, né? Um casamento de respeito, um casamento de fidelidade. Amém? Então é muito importante essa busca. Eu vejo que muitas pessoas falam, não vou mais casar, mas peraí, você não vai mais casar? Lembre-se que você também não pode viver uma relação sexual sendo que você não está casado. Então, se você quer viver uma vida assim, procure casar, mas se prepare e busque no Senhor. Declare assim, eu tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai abrir oportunidades, o Senhor vai enviar a pessoa certa, eu vou ter condições. Às vezes tem pessoas que têm um espírito de pequenez tão grande, eu não vou ter condição de casar, não tenho condição, querido. O Senhor dá a condição. São tantos e tantos testemunhos que a gente já ouviu de pessoas que não tinham condição nenhuma e o Senhor preparou. Mas eu não quero casar, não precisa nem casar de noivo, de noiva. Você vai no cartório hoje, é muito mais fácil. Mas, claro, faça isso por amor, com a pessoa certa, com uma confirmação vinda do céu. Não porque você quer fugir do pecado. Não, eu vou casar porque eu não posso pecar. A gente vê que antigamente era assim.
Muitas pessoas casavam novas na igreja porque os pais, os pastores falavam: vocês estão namorando, já casa para não pecar. Muitos casavam erroneamente porque não era a pessoa escolhida, não era a pessoa certa, não estavam prontos para estar dentro de um relacionamento, e esses casamentos não davam certo. Hoje a gente tem que se preparar. Claro que continua sendo errado viver uma vida de pecado, viver um relacionamento sexual fora do casamento. Então, como o mundo está totalmente nessa parte, o inimigo tem usado muito nessa parte. Busque a sua santidade, querido. Se você consegue viver solteiro em santidade, esse é o perfeito. Como diz lá no apóstolo Paulo falando, não é? Aqueles que estão solteiros, que permaneçam assim, mas aquele que, se você gosta de abraçar, melhor que se case. Então a Bíblia, queridos, é o local onde mais se fala das orientações que nós precisamos ouvir. Amém? Aliás, não é onde mais se fala, é onde fala, né? Na verdade é o nosso manual, eu sempre falo isso, é o nosso manual. E uma última colocação que eu quero falar aqui para vocês, queridos, que alguns estão aqui assistindo, pode ser que aconteceu isso com você, que são palavras lançadas de maldição. Aí você pensa: por isso que eu não casei, porque aquela pessoa lá atrás lançou uma palavra contra a minha vida, um parente lançou essa palavra, falou que eu nunca casaria, um relacionamento passado falou que eu nunca casaria, que eu não era bom o suficiente. Querido, está repreendido em nome de Jesus. Toda palavra contrária, toda maldição sem causa não prospera e não vai prosperar na tua vida. Amém? Que o Senhor, Ele possa, em nome de Jesus, fazer um tempo novo na vida de cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, para que a partir de agora, em nome de Jesus, você esteja com os olhos atentos, espirituais, esteja nos locais certos. Onde é o local certo? Se busque mais no Senhor, esteja na igreja, buscando, orando ao Senhor, clamando. Quando você estiver na sua casa, fecha a porta do teu quarto, se ajoelha, se consagra ao Senhor. Eu tenho certeza, querido, que o Senhor vai trazer a palavra eficaz sobre a tua vida, vai te mostrar efetivamente o caminho que você deve seguir. O nosso Deus, queridos, é um Deus de amor, é um Deus que ama a família, é um Deus que tem portas abertas e tem milagres nas nossas vidas. Uma coisa muito importante que é necessário para que você esteja assistindo agora é você começar a refletir sobre os seus antepassados. Pessoas lá atrás, queridos, que fizeram coisas, tataravô, avô, pai, mãe e tantos outros lá atrás na árvore da família, que fizeram coisas ilícitas perante o Senhor e que abriram portas malignas na vida da sua descendência. Você precisa refletir, querido, como que é a vida conjugal e sentimental dos seus parentes. Comece a analisar dos seus pais, dos seus avós e assim por diante, os que você conheceu, os seus tios. E comece a pensar a respeito disso. E se você observar muitos divórcios, se você observar muitas pessoas solteiras, muitas pessoas que não deram certo na vida sentimental, queridos, esse é o momento de você fazer a oração para quebra de maldição na sua vida sentimental. Porque não basta nós aceitarmos a Jesus, chegarmos na igreja aceitando Jesus e nos batizarmos. Nós precisamos fazer a oração de quebra de maldição. Isso é pouco falado, queridos. Isso vai mais para a linha da cura e libertação. É pouco falado, mas é muito, muito importante. Quando eu me batizei nas águas, logo eu comecei a ficar inserida no meio da igreja, tudo. Eu lembro que na época lá em 2001, teve um dia de cura e libertação, e eu lembro que foi ensinado para tantas pessoas que ali estavam e também para mim, a importância da gente quebrar a maldição. E eu falava: Senhor, eu não aceito viver maldição por erros lá atrás e pecados lá atrás de pessoas da minha família. Então ali eu comecei a orar, a quebrar. Então, se você está nesse momento aí pensando, lembrando de alguns problemas conjugais, sentimentais da sua família, faça essa oração agora aqui comigo. Declare assim: Senhor Jesus, eu quebro
toda maldição hereditária na vida sentimental que veio da parte dos meus antepassados. Te peço, perdoa, Senhor, e quebra toda brecha espiritual. Eu não aceito viver debaixo de maldição. Eu profetizo que eu estou debaixo das bênçãos do Senhor e que a minha vida sentimental está liberta em nome de Jesus. Amém? Quero profetizar sobre a sua vida nesta hora, para nós encerrarmos esse vídeo. Eu profetizo sobre a sua vida um caminho de vitória. Toda maldição sem causa lançada contra a tua vida não prosperará. Está quebrada em nome de Jesus. Eu profetizo um caminho novo, um tempo novo, uma porta aberta maravilhosa sobre a tua vida. E que a sua vida sentimental nunca mais será a mesma. E que o Senhor enviará, em nome de Jesus, a pessoa certa para a sua vida. E você vai testemunhar, em nome de Jesus, esses milagres, prodígios e maravilhas que o Senhor vai fazer sobre a sua vida. Amém? Se você crê, digita amém aí nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque nós temos mais vídeos para subirem aqui no canal e para trazer também mais testemunhos para vocês. Que Deus te abençoe. Um super abraço. Fica na paz do Senhor.